Bom dia, eu já falei em episódios anteriores aqui que a cidade de Fortaleza ela conseguiu essa primazia no estado muito por conta do porto, dos portos que havia aqui na região. Não que aqui houvesse o melhor ancoradouro, principalmente o melhor ancoradouro natural para os navios, mas porque Fortaleza ela se localiza numa posição geográfica litorânea central, entre os dois extremos, mais ou menos entre os dois extremos do estado, e mais próxima das regiões que eram produtoras de algodão, o Ouro Branco, notadamente o Sertão Central. Por isso que daqui também saiu a estrada de ferro de Baturité. Então, quando a gente compara com as outras cidades do litoral do Ceará que têm portos, até às vezes melhores, portos naturais melhores do que o de Fortaleza, como Camusim e Aracati, essas duas cidades não tinham essa localização geográfica mais próxima às regiões produtoras do algodão. Então, pois bem, os portos, e eu já falei sobre isso em vários episódios anteriores aqui no canal, vou deixar até os links aí na descrição, foram fundamentais para esse desenvolvimento e esse crescimento aqui de Fortaleza. E a nossa história recente se confunde com essa história dos portos, principalmente com a influência britânica no comércio e até no sotaque, no dialeto que a gente tem aqui e que usa até hoje em dia. Por exemplo, aqui em Fortaleza, a gente fala um dialeto específico dessa região do litoral norte do nordeste do Brasil. Nos locais do Brasil com uma influência mais marcada portuguesa, a gente tem sotaques semelhantes, com chiado nos S's, por exemplo, como o carioca do Rio de Janeiro, o pessoal de Recife, o pessoal de Florianópolis, os açorianos lá, o pessoal de Belém, que eles chiam no S, 2, 3, além de peculiaridades, como fonemas mais marcados, como o di, ti, minha tia, eu sou de Recife. Então, esse di e ti são muito marcantes portugueses ibéricos, Mas saber ao ponto que vais ganhar uma bola de ouro é muito difícil. A partir daí senti, eu digo, estou a jogar com os melhores do mundo à minha volta, jogo contra os melhores do mundo e é mesmo assim eu consigo me destacar deles. Aqui em Fortaleza isso foi suavizado muito por conta dessa influência inglesa. E a gente fala fonemas com misturas de TH ou DH, como por exemplo, a gente não fala aqui tia, como fala em algumas outras regiões do Nordeste, mas a gente fala tia, como se fosse um TH, esse fonema. A gente não fala dia, mas a gente fala dia, como se fosse um DH, Então, essa história dos portos aqui de Fortaleza está umbilicalmente ligada à história da capitania dos portos. E é sobre isso o nosso episódio de hoje, numa breve história dessa capitania dos portos aqui no Ceará, nessa viagem pelo passado, usando mais uma vez as fotos de 1912, da Booth Company Line, de 1937 e algumas imagens de drone mais recentes. A gente vai também fazer um passeio pelo novíssimo farol do Mucuripe, um dos maiores faróis do mundo, fruto de uma parceria da Marinha com empresas privadas aqui do Ceará e que muito ajuda pescadores e navegadores na nossa costa. Então vamos lá para esse vídeo de hoje. A Capitania dos Portos aqui do Ceará foi criada por decreto no dia 11 de julho de 1857. Ainda no Império, o imperador era o Dom Pedro II. E as atividades da Capitania dos Portos, elas tiveram início num prédio que era localizada entre as avenidas Pessoa Anta, que é a antiga Rua da Praia, eu já fiz até um episódio sobre ela, e a Alberto Nepomuceno, onde funcionou também a primeira sede da Escola de Aprendizes Marinheiros, e onde hoje é o belo prédio da Cefaz, da Secretaria da Fazenda do Ceará. Não por acaso essa primeira sede da Capitania dos Portos do Ceará foi lá. Afinal, nessa região funcionaram os primeiros atracadouros aqui de Fortaleza. E em 1857, no ano dessa fundação, por decreto da criação por decreto da Capitania dos Portos, a gente tinha em Fortaleza em operação um porto precário que era chamado Trapiche do Ellery, que foi construído pelo comerciante inglês Henry Ellery. Henry Ellery, ele dá hoje nome a um bairro aqui em Fortaleza e ele morava nas esquinas das ruas que hoje são denominadas Rua Dragão do Mar com a Rua Senador Almina. Ele morava numa casa nessa esquina. E esse atracador era muito próximo dessa casa dele, esse trapiche. Era um trapiche pequeno e as operações de carga e descarga eram geralmente muito acidentadas. Os estivadores tinham que fazer muita força, as ondas batiam e tal.
Então, raros eram os sacos de farinha, por exemplo, que chegavam secos à praia ou a bordo dos navios. Nesse contexto, a Capitania dos Portos aqui no Ceará surgiu. Ela surgiu em 1857, justamente para tentar buscar soluções para um melhor ancoradouro para a cidade e para já ver os problemas que esse ancoradouro tinha e fiscalizar e fazer as operações que ela faz justamente nesses portos. Os jornais da época, de 1857, aqui no Ceará, eles tinham espaços reservados para críticas específicas ao trapiche do Ellery. Os comerciantes e algumas outras autoridades também reclamavam. E em setembro de 1860, ou seja, 3 anos depois do decreto que criou a Capitania dos Portos aqui do Ceará, o francês Pierre Berthaud propôs a construção de um novo trapiche, na mesma região do trapiche já existente, do Ellery, mas com a construção de um quebra-mar, na altura mais ou menos ali da Praia do Meireles, para evitar o assoreamento e as ondas, as correntes marítimas que eram muito fortes. Então foram construídos alguns melhoramentos no Porto de Fortaleza e depois foi construída a própria muralha Rockshall, que eu já fiz vários episódios mostrando a muralha Rockshall, que hoje é aquele quebra-mar, um dos quebra-mares do Marina Park. Aliás, o inglês John Hawkshaw, além de outras pessoas aqui do Ceará, sempre diziam que o melhor local para um novo porto aqui em Fortaleza seria na região do Mucuripe. Mas havia uma resistência muito grande dos comerciantes locais que estavam todos instalados na região do centro da cidade. Os prédios públicos, a alfândega e tal, os prédios dos comércios estavam todos lá no centro, e se fosse transferir o porto daquela região para o Mucuripe, você teria que transferir os prédios e tal, seria um custo muito, muito elevado. Então, nesse contexto, a Capitania dos Portos funcionou nessa sua primeira sede até 1900, naquela região onde hoje é o prédio da Cefaz. É bom lembrar que em 1902 foram iniciadas as obras da Ponte Metálica, que foram concluídas em 1906. E depois da Ponte Metálica é que foram iniciadas as obras do Viaduto Moreira da Rocha, que fica mais ou menos na mesma região da Ponte Metálica, mas que usou agora o Viaduto Moreira da Rocha, que é aquela estrutura que a gente tem hoje, usou concreto, usou cimento em vez de ferro, como foi a primeira Ponte Metálica de 1902 e que foi concluída em 1906. Nessa época, o prédio já não estava, a sede da Capitania dos Portos já não estava mais naquele prédio da Cefaz, mas de 1900 a 1923, a Capitania dos Portos funcionou num prédio que era localizado na rua Dr. José Avelino, que é a primeira rua pavimentada aqui de Fortaleza. Eu, inclusive, já fiz um episódio sobre isso. Era uma edificação simples, tinha 3 portas na frente, tinha um sótão, e nesse sótão residia o próprio capitão dos portos. Nessa localização, funcionou até o final de 1925, mais ou menos, essa segunda sede da Capitania dos Portos aqui do Ceará. Em 1926, a Capitania dos Portos saiu da rua José Avelino e foi para um prédio voltando à Avenida Alberto Nepomuceno, onde passou a funcionar num compartimento que era formado por um amplo salão. Era uma sala única e nesse salão funcionava a Capitania dos Portos aqui do Ceará. A partir de 1927, mudou novamente a sede, a capitania, para um outro prédio na mesma Avenida Alberto Nepomuceno, mas no numeral 297. E aí permaneceu até a conclusão da sede própria que estava sendo construída na Rua Dragão do Mar, 160. Esse prédio ainda existe, cuja construção começou em 1956 e foi concluída em 1958. Então, esse prédio da Rua Dragão do Mar foi sede por muito tempo da Capitania dos Portos aqui do Ceará, e esse prédio ainda está hoje presente. Não faz mais parte da Capitania dos Portos, claro, mas esse prédio ainda está lá. A gente vai mostrar algumas imagens dele aí. No dia 9 de fevereiro de 1998, a Capitania dos Portos aqui do Ceará foi elevada à capitania de primeira classe. E em setembro de 2007, foram iniciadas as obras de construção da nova sede, no tombo onde funcionava o Departamento de Segurança do Tráfego Aquaviário, situado no Mucuripe, nessa região que a gente vai mostrar com esses filmes de drone. Então, no dia 14 de janeiro de 2010, ou seja, 3 anos depois do início das obras, foi inaugurada a nova sede da Capitania dos Portos aqui no Ceará, que fica na Avenida Vicente de Castro, 4917, aqui na região do Mucuripe. A Capitania dos Portos aqui do Ceará ela é subordinada ao comando do 3º Distrito Naval, cuja sede é em Natal.
E a capitania aqui do Ceará é responsável, no Ceará, claro, pela segurança do tráfego aquaviário, por proteger as vidas humanas dos pescadores que estão nas águas e de outras pessoas também que estão praticando esportes náuticos, por exemplo, pela prevenção da poluição das águas, a prevenção hídrica, principalmente os acidentes que às vezes acontecem com combustíveis e tal. Ela também presta apoio à navegação e contribui para a orientação, o controle e a coordenação de várias atividades que são relativas à marinha de carga, à marinha mercante aqui no Brasil e algumas organizações também. É responsável pela fiscalização dos serviços de praticagem, dos práticos aqui dos portos do Ceará, da realização de inspeções navais, de vistorias, do auxílio ao serviço de salvamento marítimo, né? Pessoas que às vezes ficam à deriva no mar, a Capitania dos Portos ela tem esse auxílio desse serviço, faz cursos profissionalizantes, mantém os faróis, são 12 faróis que existem no litoral cearense. Aliás, a criação da Rota dos Faróis é uma das ideias do novo capitão dos portos, do capitão dos portos atual aqui do Ceará, o capitão de mar e guerra Barilho, em que existem em outros países essas rotas dos faróis, né? Por exemplo, no Canadá você tem, nos Estados Unidos, na região de Indiana você tem, a rota você cria estradas ou pontos turísticos ou restaurantes próximos aos faróis, porque os faróis por si só já são obras bem legais, bem bonitas e são bem mantidos pela Capitania dos Portos, né? Aqui no Brasil e no Ceará principalmente. É bom salientar que isso é uma ideia da Capitania dos Portos, mas que ainda não tem nada de concreto. Mas seria uma boa ideia se fosse concretizado. Então a gente tem esses 12 faróis que podiam ser melhor explorados pelas prefeituras ou pelo próprio estado para que esses faróis ficassem até mais conhecidos. Eu vou colocar as fotos aí do farol de Camusim, do próprio farol do Fortim, do farol do Mucuripe, né? Tanto o farol velho do Mucuripe, na verdade, que é aquele primeiro farol, ele hoje está sob controle da prefeitura de Fortaleza, né? Eles pretendem construir um centro cultural ali e tal. Mas depois do farol velho veio o farol novo, que fica naquela região do Morro de Santa Terezinha, ali na região do Vicente Pinzon, do bairro Vicente Pinzon, que era um farol que estava numa posição mais elevada, mas por conta das obras no porto do Mucuripe, para o aumento dos silos para armazenar farinha de trigo, houve a construção de um novo farol que é chamado Farol Novíssimo do Mucuripe, que tem mais de 70 metros de altura, é fruto dessa parceria público-privada entre a Capitania dos Portos aqui do Ceará e algumas empresas privadas que colaboraram para a construção desse farol novíssimo. O farol novo será demolido e a gente só vai ficar com esse farol, o farol novíssimo, que eu vou mostrar também algumas imagens belíssimas de drone. As imagens que a gente tem desse farol de Fortaleza são imagens sensacionais, espetaculares, uma vista poucas vezes vista por alguns canais aqui na internet. A praia do futuro, o farol velho e o novo, são os olhos do mar, são os olhos do mar, são os olhos do mar. O velho que apagado, o novo que espantado, o vento a vida espalhou. Luzindo na madrugada, braços corpos suados, na praia fazendo amor. Então, é isso, a breve história dessas sedes da Capitania dos Portos. Lógico, a Capitania dos Portos tem muito mais história, tem muito mais coisas. Há livros históricos na Capitania dos Portos que depois a gente vai tentar fazer algumas pesquisas, né? Tem a participação toda especial do capitão dos portos, o capitão de mar e guerra Barilho, que nos ajudou muito, nos convidou justamente para esse conhecimento maior da capitania. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse breve vídeo de hoje. E é isso. Aproveite a sua cidade e até domingo que vem. Vamos lá.